Sejam bem-vindos à nossa terceira temporada. Hoje a gente tem a oportunidade de aprender com ela. Annelise Taleb, ela é cosmetóloga há 30 anos à frente do grupo CEO TAV Pharma, com mais de 9 unidades. A Annelise, ela é farmacêutica, cosmetóloga, empreendedora, faz a gestão e formação de novos profissionais e uma conhecedora profunda do que a gente tem de mais novo na medicina quando a gente fala sobre proteção do envelhecimento, desaceleração do envelhecimento. Não tem como a gente tratar desse assunto sem falar de suplementação individualizada. E suplementação individualizada tem que ser manipulada. Hoje, aqui com a gente, para ensinar tudo sobre o que a gente tem de mais novo nesse universo integrativo de diminuir o processo de envelhecimento, Annelise Taleb. Bem-vindas a mais um episódio do Na Voz das Menogatas. Hoje estamos aqui com Annelise Taleb, que vai compartilhar conosco a sua trajetória de empreendedorismo e também muitos conhecimentos sobre cosmetologia e suplementação. Vamos ver o que temos de novidade no mercado. E bem-vinda, Annelise, um prazer estar aqui contigo. Tenho certeza que tem muito conteúdo aí para compartilhar com a nossa audiência. Obrigada, Thelma. Obrigada, Natália. Obrigada de estar aqui com a gente. Hoje, em 2025, mais ainda um tema tão atual, que é a individualização das doses, a suplementação, para a gente diminuir o processo de envelhecimento, mas isso é você que vai falar. Sim, a gente quer começar falando um pouquinho assim sobre a tua trajetória, né? Como foi a tua trajetória como farmacêutica, cosmetóloga, essa trajetória de empreendedorismo, hoje à frente de 9 farmácias, né? Modelo boutique. Então, eu quero que tu compartilhe conosco tanto essa parte de conhecimento, quanto também a parte do empreendedorismo, da mentoria para outras mulheres que querem empreender, né, na área farmacêutica. Primeiro, é que assim, eu sempre brinco com as pessoas que assim, é difícil, assim, se não for um médico, você não conhece muitos farmacêuticos. Parece que você conhece um na vida, né? A Natália conhece porque é o meio, mas se a gente não for médico, a gente conhece muito pouco farmacêutico. A gente está muito escondidinho. Nunca pensei nisso. Né? Quando eu era criança, eu pensava em ser dentista ou em ser advogada. Até as primeiras testes de vocacional, eu sempre queria para essa área, que parece divergente, né? Só que eu tinha um namorado muito inteligente que foi para a área de farmácia, e eu queria ser inteligente que nem ele. Olha que legal, né? Foi isso que eu entrei na farmácia, e assim, no começo, farmácia é só química. Sim. Então você diz, o que eu estou fazendo aqui? Eu não gosto de exatas, eu gosto eu gosto de curar, eu gosto de remédio, né? Mas depois, no meio do ano, é muita medicina, é muita medicação, muito mecanismo de ação, e eu me apaixonei por isso. Né? Então, eu convido as pessoas, principalmente os adolescentes, a procurarem se informar sobre essa profissão que é muito bonita, e não existe farmacêutico desempregado, o que é muito legal. Né? E assim, quando eu era jovem, minha mãe me colocava em desfile, eu fui Miss Santa Catarina, fiquei em 4º lugar no meu Miss Brasil, minha mãe queria que eu fosse para essa área, e eu gostava de estudar, sempre fui muito boa aluna, né? Quando eu tirava 9,5 eu chorava, né? Sempre gostei, então me dei bem nessa área, e quando eu me formei, eu me separei. E eu comecei a namorar um paulistano. Quando eu vim quando eu comecei a namorar com esse paulistano, na verdade, eu estava indo para a área de laboratório, de análises clínicas, né, que eu sou farmacêutica e bioquímica. E daí, quando eu comecei a namorar com ele, eu vim para cá e fiz a minha primeira pós-graduação em cosmetologia, no Instituto Racine, que é bem conhecido na nossa área. E quando eu vim para cá, eu já tinha um mestrado em análises clínicas, né, em microbiologia, e eu estava muito... meu salário era muito alto para os laboratórios daqui. E eu achei um emprego em farmácia de manipulação na zona norte daqui. E a primeira farmácia que eu trabalhei bombou.
Bombou porque eu comecei a pedir para trazer potes Ativos mais bonitos, novos. ativos novos, comecei a visitar os médicos. Como eu viajava muito com meu marido, eu tinha um savoir-faire, eu tinha uma experiência de vida que encantava o médico, e o médico conseguia trazer isso para o seu cliente. E foi isso que deixou a TAV muito conhecida também com os médicos. Claro, o primeiro ano da TAV eram muito poucos médicos, a gente teve um médico no ano inteiro. Só que daí depois foi crescendo que eu consegui trazer, né? Não sei se vocês lembram, mas farmácia de manipulação, nessa área eu sou muito conhecida, eram uns frasquinhos, umas bisnagas brancas, não tinha os potes bonitos. Sim. Né? Não tinha frasqueira, e isso eu trouxe para o meu ramo, sou bem conhecida no meu ramo por causa disso. E a TAV bombou por causa da beleza, de trazer isso. E por que eu quis tanto que isso acontecesse? Porque eu manipulava um creme de R$500, né? Agora R$500, num frasquinho de 36 centavos. E o paciente, ele não conseguia ver o valor disso. O médico conseguia, o farmacêutico conseguia, mas ele não conseguia ver, porque para você ver isso, você tem que para o leigo tem que ser palpável. Sim. Uma vez um médico me prescreveu uma medicação que tinha que fazer uma interface com uma importadora, que era mais ou menos uns 2.000 naquela época. E eu tô falando de uns 5 anos atrás. E o pote que chegou na minha casa, e eu sou médica, hein? Uhum. Falei, não acredito que eu paguei R$2.000 por isso aqui. Só porque a embalagem era totalmente não proporcional ao investimento econômico. As pessoas ligam muito para a embalagem, né? Ainda mais nós, mulheres, né? Muitas vezes a gente compra o produto, às vezes pela embalagem. E eu sou médica, eu sei que teoricamente isso não tem nada a ver. E eu lembro que o meu primeiro pensamento foi, eu acho que isso aqui não vai funcionar. Não é? A gente avalia, desvaloriza o produto. Exato, né? exato. E daí deu certo. Né? Então, a primeira demorou muito tempo, a segunda unidade da gente, que é na Vila Romana, eu comprei escondido do meu marido, que o meu marido, como tem muitas filiais, né, ele mexe no ramo de estacionamentos, ele tem mais de 300, ele não queria isso para mim, né? Ele queria que eu tivesse uma vida mais tranquila, tivesse uma farmácia boutique, e eu foi expandindo. Que brincasse só de ter uma farmácia, tivesse disponível depois do meio-dia em casa. Deixa ela ir lá trabalhar um pouquinho, mas só vai ficar... só para deixar ela feliz. E eu queria dominar o mundo, né? Daí comprei a primeira escondida, só depois que estava tudo assinado, pago, que eu falei para ele que eu tinha essa segunda farmácia. E foi a minha escola, porque é muito difícil você transferir também o conhecimento. Né? Farmácia, além dela ser muito personalizada, ela é como cozinha. Então, o meu creme, a minha cápsula vai ser diferente da cápsula do vizinho, da outra farmácia de manipulação. É como o arroz de cada um, vai ser diferente, vai ter um toque diferente, uma essência diferente, vão ter ativos, né? Cada farmácia gosta de incrementar, ou coloca vitamina A, ou coloca vitamina D, de pantenol. Então, cada uma tem a sua... Internamente, você tem o seu arroz diferente, você tem a sua base diferente, o shampoo é diferente, né? Então, isso começou eu consegui, a partir dessa segunda, eu consegui fazer essa transferência de tecnologia. Daí, a segunda em Brasília foi mais difícil, porque daí eram em cidades diferentes. Daí depois a gente esteve em Cuiabá, que é longe pra caramba, né? E olha, se eu fosse hoje jovem, eu ia morar em Cuiabá. Cuiabá é a cidade para você enriquecer. Ela é maravilhosa. E além disso, o norte do país está crescendo muito. Né? Mas aí a mentoria que tu faz para essas, digamos, nessa estrutura que tu organizou, tu faz mentoria para pessoas que estão se formando em farmácia e querem abrir a sua farmácia boutique. Como funciona isso? Assim, eu quebrei com a minha farmácia 3 vezes. E as 3 vezes eu estava vendendo muito e quebrei. Mas eu quebrei porque eu tinha venda, tinha volume, mas eu pagava imposto errado, eu pagava o produto errado, eu precificava errado. Uhum. Então, nessa gestão. E daí o Otávio, meu irmão, que você conhece, Natália, sim. Ele era historiador e ele foi fazer GV, foi fazer PUC, tudo em finanças para me ajudar. E quando ele veio com essa bagagem de administração financeira, a gente regulou, deixou a TAV muito redondinha.
E daí eu comecei a crescer, ter um ótimo lucro. E eu via que os meus Parceiros ainda... Os meus colegas tinham essa mesma dificuldade, que é uma dificuldade comum no ramo da saúde, né? A gente foca em ser técnico, mas você não sabe, você confia totalmente no seu contador e, de verdade, a contabilidade no Brasil é muito ruim. Empreender é uma missão difícil. Então, acho que para qualquer área. Não é à toa que tem... Eles sabem direito, né? Eles colocam a gente lá em qualquer um que é mais fácil. Ou assim, quem vem te vender para você contratar um contador, vem o contador sênior, mas na hora, lá dentro, ele te dá o estagiário, né, para fazer besteira. Então, se você não tiver internamente, você saber tudo que ele está fazendo, conferir tudo que ele está fazendo, você perde muito dinheiro. E isso eu comecei a transferir para as outras farmácias. Então, as minhas primeiras farmácias a gente abria do zero, alugava a casa, fazia os laboratórios, mas como eu via que tinha essa demanda reprimida de muitas farmácias, e assim, farmacêutico é caprichoso, é um serzinho que gosta de ficar dentro do seu laboratório sem contato humano. Então, assim, eu tenho certeza que a maioria das farmácias de manipulação, elas são caprichosas, mas na hora do financeiro que pega. E daí eu comecei com a primeira, com a segunda, já estamos na terceira, onde eu vou nessa farmácia que está muito ruim financeiramente, né? E a gente sabe hoje em dia negociar com o banco, negociar com os impostos, a gente tem que legal. Tu ajuda a farmácia a se recuperar. A se recuperar. Então eu assumo as dívidas e ela, em troca de sociedade. Então, o farmacêutico nunca deixa de estar junto com a gente, ele vira meu sócio. Não é uma franquia, eu sou sócia deles, né? E tá dando muito certo. E aí você transforma o nome para TAV? Transformamos. Agora acabamos de adquirir uma em Diadema, mas temos uma em Poços de Caldas que tem 72 anos. E o meu sócio é a quarta geração. O bisavô dele tem busto, tem o busto na praça, não existia nem médico na época, era só o farmacêutico. Exatamente. Daí veio o avô, o pai, ele, então a gente, assim, é uma história que não se acaba, assim. Então virou Rosário Bai TAV, a gente não tirou o Rosário. Mas a maioria dá para trocar, porque como a gente tem um nome conhecido, na hora que você visita o médico, farmácia é confiança, né? Farmácia é o médico olhar no olho do farmacêutico, então vamos lá, como é que é? Porque na hora de dar alguma intercorrência, é o médico ter o telefone particular do farmacêutico responsável. Então, por isso, o nome ajuda muito na hora, quando a gente troca a bandeira, ajuda muito a gente entrar e conseguir visitar os médicos. Ô, Anne, e você contou, né, essa história de como foi essa sua primeira interface, primeiro com a decisão de fazer farmácia, depois com a decisão de ter uma farmácia de manipulação e sair dos laboratórios. E aí, quando a gente fala em farmácia de manipulação, é justamente a frase que você falou, o farmacêutico fica sozinho lá, quietinho na salinha dele. Não é como uma grande rede que tem uma demanda espontânea. Ninguém vai na TAV com uma receita porque quis. Verdade. Né? Sempre tem essa orientação por esse conhecimento interpessoal do médico que prescreve, o prescritor, e aí ele indica. Isso nunca te deu um frio na barriga, assim, falar, vou ter um negócio que eu vou depender de uma indicação. É claro que depois que você conseguiu a primeira virada de chave, vai como que efeito de dominó. Mas foi um desafio nesse primeiro momento, né? É que assim, eu sempre gostei de vender. Tem duas perguntas, essa e a segunda. Essa decisão de ser realmente uma farmácia boutique, de ter esse olhar para a entrega do produto, do visual do produto, da gentileza, né? Porque quem não conhece a TAV entende que, assim, sempre tem um over-delivery, assim. Você pede um creme, vem uma amostrinha de alguma coisa com um cheirinho maravilhoso, num potinho maravilhoso. E aí, dentro da farmácia de manipulação, realmente isso era um universo muito novo, porque o normal era o potinho branco com uma etiqueta horrível, datilografada. Exatamente. E aí eu queria entender, primeiro esse desafio de entender essa primeira onda, que a grande maioria já fica, porque é muito difícil penetrar no meio médico com esse grau de confiança.
E segundo, essa decisão de trazer esse olhar boutique para ela. Eu acho que assim, todo negócio você tem que ter meio que essa veia vendedora, né? A gente tem a ética, né? Você sabe até onde você pode ir, mas assim, o gosto de vender, de formar parceria, né? Quando eu me formei, já fica implícito na gente que tem que ter esse triângulo, né? Médico, farmacêutico, cliente. Isso aí existe. Eu sou obrigada a visitar o médico, porque... Todos visitam, né? A tradicional também. As pessoas ficam pensando, mas aquele médico está indicando aquela farmácia, mas isso é extremamente ético. Isso precisa acontecer, porque na manipulação é um remédio diferente do outro. Se não tiver essa conversa, se não tiver essa parceria, se não tiver essa confiança, o medicamento não vai sair igual, porque você precisa discutir, né? Eu tenho que te dizer qual é o veículo certo, Sim. As opções de medicamento. Então, isso precisa acontecer. E as pessoas veem com maus olhos isso, né? E na verdade a gente sai da farmácia sabendo que é isso que vai acontecer, que precisa ser isso, Sim. né? Mas realmente isso acontece muito pouco, então são farmacêuticos com um pouco mais de veia empreendedora, de comercial, que conseguem passar por isso. Tanto que nós somos, o ramo de farmácia de manipulação é um total de 8.700, 8.600 farmácias no Brasil inteiro. É muito pouco perto de drogaria, que é mais de 25 mil. E dessas, só 5%, se não for hoje 2%, vendem acima de 1 milhão. O restante, a venda é bem pequena. Porque é muito pontual. E você vai fazer parceria com 1 ou 2 médicos no máximo. Se você não tiver uma indicação, você não vende. Mas é como qualquer empresa. Se você esperar o cliente entrar na sua farmácia ou na sua empresa, ele não vai ir. Você vai ter que fazer network, você vai ter que, né, vai ter que conhecer pessoas, falar da sua empresa, falar dos benefícios, ir para a internet, diferencial também. O diferencial. E tu continua fazendo essa frente, visitando? Continuo. Hoje, antes ainda fazia um pouco de tudo. Agora que eu tenho um time legal por trás, hoje eu sou só mais o rosto mesmo da farmácia e faço mais networking e também essa parte de a alma da farmácia, os valores da farmácia que eu passo para todas as unidades, né? Vou indo em cada uma para assegurar que os valores são os mesmos, né? Então é isso, é aquela vontade de empreender e de gostar, esse friozinho na barriga é o que alimenta, sabe? Tanto que a cada farmácia que a gente vai, principalmente, as duas, tanto quando você abre do zero, quando você pega uma que está realmente necessitada, quebrada ali, é sempre, às vezes não é nem do zero, é do negativo, né? Sim. Então essa dorzinha de barriga, esse frio na barriga, na verdade eu gosto de saber que quando eu entrei na farmácia, estava um desespero sem nenhuma fórmula. Depois de um ano, estava todo mundo reclamando porque tem fórmula demais, não tem funcionário demais para atender tudo isso. Isso que me alimenta, entende? E esse formato boutique que a Natália comentou é justamente porque tu gosta de ter mais um capricho na embalagem, no visual, no rótulo, e transformar mais ela, deixá-la com uma roupagem mais bonita, esse é o conceito boutique, é um dos pilares do conceito boutique. Isso, e conversar, né? Conversar com o cliente. Como a Tavi Matriz ela tá no coração dos jardins, então precisava. O cliente dos jardins também é diferente do cliente da Zona Leste, né? São clientes diferentes. Aqui é o Old Money, aqui é o Novo Rico. Sim. Então são luxos diferentes. Então eu precisava conversar, até para vender mais. Eu consegui dialogar com o cliente e vender mais facilmente o produto, o pote tinha que já explicar, ele tinha que se vender por si. Uhum. Então, isso que me ajudou. Eu queria que o pote, além de mim falando, né, além de tudo isso, o pote se vendesse sozinho. Uhum. Né? Por isso que a gente fez. E daí também a personalização. Nos jardins, o pote é branco, ou ele é um cobre, ele é uma coisa mais neutro, clean, né? Não é aquele tchá. Na Zona Leste já é um douradão, negro, sabe? Sim, tu vai adaptando de acordo com
a cultura local, digamos É. assim, os hábitos locais. Exatamente. Cuiabá, a mesma coisa. Sim. Cuiabá é aquele tchá, né? Aquela coisa, né? E já Salvador, não. Salvador é um old money, porque lá é 90% muita pobreza e uma nata, né? E essa nata, ela quer imitar São Paulo. E é uma das coisas que assim fez o que fez a gente crescer muito em Cuiabá, Salvador, Manaus, é porque a gente vem com o pedigree de São Paulo. Vocês não imaginem como São Paulo É um nome. brilha os olhos de todo o pessoal do Brasil, né? Então quando a gente abriu em Cuiabá, já abriu vendendo, porque a gente já tinha cliente de lá. Os clientes que têm muito dinheiro, eles gostam de vir para São Paulo, se tratar em São Paulo com o médico, daí voltam para lá, né, e ficam pedindo os produtos. Só que as farmácias lá não conseguem atender, porque por mais que tenha os ativos, não tem o pote, não tem o toque, que é o toque do meu creme, que não vai ter mesmo, né? Que às vezes o dela é até melhor. Mas o cliente associa o toque do produto ao efeito do produto. O consumidor cuida muito isso, né? Textura, aroma. Então, isso fez a gente vender muito rápido e a farmácia ter corpo muito rápido. E se repetiu em Salvador e está se repetindo em Manaus. Ai, que bom. Annelise, tem agora uma outra pergunta, assim, falando um pouco sobre saúde, né, e envelhecimento. Na tua opinião, qual é como a ciência está tomando a frente nesse papel da inflamação silenciosa no envelhecimento? Que hoje em dia a gente fala muito nisso, né? Corpo inflamado, organismo inflamado, o eixo intestino, cérebro, e as pessoas se preocupam hoje com essa questão da inflamação, porque sabem que isso está ligado diretamente à aceleração do envelhecimento. Qual é a tua visão assim, sobre isso? Uma que eu tô achando muito bom é esse conhecimento disseminado, né? Porque eu conheço a doutora Nathalie há muito tempo e ela fala isso há 20 anos atrás, não é verdade? Então, é uma coisa que a gente já se falava muito, não é nada novidade, mas que cada vez mais está sendo disseminado. Então, a inteligência alimentar, a longevidade, como se manter saudável, isso é muito legal que as pessoas têm acesso a essa informação, têm acesso a uma inteligência alimentar que, na verdade, o alimento é o primeiro medicamento, né? Então, isso é importante, eu acho muito legal. Sim, desse olhar atento, né? De estar tudo integrado, né? Corpo, mente, alma, tudo uma coisa única, né? Uhum. E, assim, o último congresso que eu tive, que é o congresso de farmacêuticos, se chama Consufarma, não se falou em outra coisa do que jejum, do que as sirtuínas, do que aromatase, como você prolongar essa longevidade celular, essa longevidade do DNA com você interrompendo o alimento, né, fazendo um jejum de 16 horas, 18 horas, e como você despertar essas sirtuínas, que essas sirtuínas que tem um potencial anti-inflamatório muito bom, um potencial anti-envelhecimento muito bom, e só se falou nisso, elas em são jejum interminando. O que são as sirtuínas? Vamos explicar para a nossa audiência. A gente tem um monte de substância bioquímica que é pró-inflamatória, que são as citocinas, prostaglandinas, dentro elas do causam nosso inflamação. organismo, já. Uhum. E elas são o oposto dessas. Então, elas diminuem o processo inflamatório. Uhum. Se você consegue não inflamar, você não envelhece telômero, que é a parte, né, que hoje todo mundo também fala, da diminuição do envelhecimento dos telômeros, que é a parte distal do DNA. E isso com uma combinação de alimentação e suplementação, e onde é que entra a manipulação nisso, né? Os ativos de manipulação. Assim, primeira coisa, alimentação. Sim. Só que se você tiver com o corpo extremamente inflamado, a sua alimentação vai ajudar, com certeza, obrigatório. Mas o cliente ele não vai esperar 2, 3 anos para se desinflamar. E você consegue fazer hoje em dia com essas tecnologias, tanto que nesse congresso só se falava nisso, só se falava em transresveratrol, mas em forma nano, em
INAD, né? Exatamente. São todos vários ativos que aumentam essas sirtuínas, que vão vão adiantar isso. Então, em vez de você esperar 2 anos se alimentando para você desinflamar, você começa a ver esse efeito em 2 meses, 3 meses. Em 6 meses você já vai estar assim, com o corpo já desinflamado, já desinchado, e isso que a suplementação faz, e isso é tecnologia. Tanto que eu até estava vendo uma pessoa falando, porque que ninguém deveria tomar suplementação, alimentação, só alimentação já arruma, só que como é que você vai fazer isso a longo prazo? A longo prazo. Ninguém tem foco suficiente. Eu ouso a falar mais. Tem algumas atitudes com grande impacto na diminuição do processo de inflamação que alimento nenhum consegue. A gente sabe disso. É uma concentração. Resveratrol, você vai comer 5 quilos de uva por dia? Não existe. Não tem como. Porque o que eu falo, às vezes, o paciente fala, mas não adiantou, doutor, eu já fiz. Só que uma coisa a quantidade, a concentração, né? Não adianta uma coenzima que é 10 de 100. Hoje a gente já sabe, os estudos estão absurdos. Um NAC de 600, que é o que a gente tem disponível na comercialização natural, que é a acetilcisteína. O maior é 600 miligramas, a dose para uso diário é 4 gramas. Exatamente. E aí a gente não tem isso disponível, só na manipulação. Então, a manipulação hoje, diferente, a gente está vivendo essa era. Eu acho que a gente está tendo um grande presente do universo, Annelise, de estar podendo viver um período onde aquela fala, suplementação não adianta, vitamina não adianta, para PubMed, com publicação científica robusta, com biópsia de pele, ultrassom de espessamento de pele. A gente não está falando só de cosmetologia, né? Porque uma vez que você desinflama e desacelera, a pele só é o que a gente vê, é a flor da pele, é o que está à mostra. Mas desinflamou fora, dentro também está acompanhando. Exatamente, né? É a imagem, né? E a gente está vivendo, graças a Deus, essa era de poder falar, não, isso aí é a fala do século passado. Agora não, agora a gente tem esse estudo publicado, a gente tem essa confirmação, né? E a gente também tem mais, acho que mais personalização, né? Porque antigamente as pessoas falavam assim, vou lá comprar um multivitaminas na farmácia. De A a Z. De A a Z. Tem tudo que eu preciso. Eu tomo um de A a Z, tudo que precisa. Só que cada organismo é um organismo, né? Acho que cada um tem as suas próprias necessidades, individualidades, e isso é com muito pessoal. E muitas vezes o que a gente precisa não tem exatamente uma fórmula pronta, industrializada, né? Acho que é mais ou menos esse o ponto. Se você tivesse equilibradinho, você tomar um pool de vitaminas da drogaria, não ia te fazer tanto mal assim. Não vai te fazer bem igual você fazer um personalizado. Agora, se você estiver totalmente desregulado, com zinco baixo, com ferro baixo, não, e a gente ainda agora, que é menogata, 40 mais, onde tá tudo uma bagunça. Exatamente, justamente o nosso público aqui é maturidade, mulheres 40 mais, perimenopausa, menopausa, e a gente fica completamente doida, desregulada. Desregula tudo, inflama tudo, entendeu? Então... Mas assim, vamos defender um pouquinho. Você ter acesso a essas vitaminas, ter acesso à medicação da dor, né? Isso tudo é uma dos indicativos de bem-estar da população. Então, não ter acesso a isso também é ruim. Né? E você tá com a dor de dente, não ter acesso a um paracetamol, um ibuprofeno, totalmente. Né? E isso é muito ruim. Você querer uma vitamina porque você tá cansado, né? Você não dormiu bem, você tá com alimentação defasada, você ter acesso a isso, chegar lá e comprar um NAC, nem que seja baixinho, pelo menos dar uma respirada melhor, né? Se tomar à noite, você vai respirar melhor, vai deixar de roncar um pouquinho. É um NST-Sustain. Então, essas coisas são um indicativo muito forte, um indicativo da ONU de qualidade de vida. Mas, se você quer resultado significativo e se você quiser cura mesmo, quando você estiver desequilibrado, não tem jeito, você vai ter que ir para manipulação. E a manipulação, ela só tende a crescer, né? Vai crescer muito.
tanto que antes era assim, a compounding pharmacy nos Estados Unidos era super fraquinha, na Europa, meu primeiro curso quando eu fiz nessa Racine, no ano 2000, eu fui terminar o curso em Portugal, meu Deus do céu, a mesma geladeira que era dos produtos, tinha lá o lanchinho do farmacêutico. Era assim, não tinha propé dentro do laboratório, terrível. Sim. E aqui a gente já todo paramentado, né? Então, só que agora não. Agora, quando você vai nas compounding pharmacies, elas estão evoluindo muito. E daqui uns anos elas vão estar iguais às farmácias de manipulação do Brasil. Portugal, Espanha também, eles vêm para cá. Assim, metade das classes de farmacotécnica, de farmácia clínica é europeu. Então, só tende a crescer isso. A gente sempre foi referência, a gente e o Chile, Brasil e Chile, mas agora isso vai se disseminar. E vai disseminar também porque o que a gente estava falando antes vai ser cada vez mais específico, cada vez mais DNA específico, né? Eu ia te fazer essa pergunta também. Será que a gente vai chegar num nível no futuro que as fórmulas elas vão conseguir ser feitas a partir do nosso DNA? Já são. Já são? Já são. Assim, o acesso a esses exames, né, para você saber quais são os alimentos que você são inflamatórios, alérgicos. Que você tem alergia, quais são as vitaminas que você precisa e as que você tem alergia. A gente não tem ideia. Como a gente tem os exames lá, 90% das mulheres têm uma incompatibilidade com biotina, e todas elas usando o pool de vitaminas e aminoácidos para o cabelo com biotina. 90%? Tem compatibilidade com biotina? Tem. Nossa. Tomando. Eu tomo biotina, por sinal. Então, eu não sei se eu tenho. Como que eu vou saber se eu tenho? Lembra quando a gente falou da Priscila? Com exame? Biotina, que ela deu nota de 0 a 10, ela deu 2 em 10, porque biotina e nada é a mesma coisa. Tá, mas assim, biotina, por exemplo, eu tomo biotina, mas não é a biotina isolada, eu tomo um composto que eu sei que tem não biotina. Tenha ela, né? É tanto difícil para o organismo conseguir acessar, que é melhor você nem tomar. Ah, é? E a incompatibilidade é qual? A mulher tem tipo uma alergia? Uma alergia suave, é uma incompatibilidade. Que pode ser uma alergia. Pode desencadear um processo inflamatório. Então vai estar te fazendo mal, te fazendo bem. Então, só que o que acontece? O acesso a esse é que nem o acesso à informação. E esses produtos ainda são caros, é uma média de 700 a 1.200 reais esses testes. Tem teste para medicamento, não só para ácido acetil salicílico, como também paracetamol, ibuprofeno. Sabe em que área que isso avançou muito e ficou muito natural? Na psiquiatria. Porque eles conseguem daí manipular e fazer uma dose específica para a pessoa. E é muito louco, porque a psiquiatria evoluiu. E hoje é muito natural que eles peçam esses exames de compatibilidade para conseguir individualizar a dose de medicamentos para cada paciente. E o resto da medicina ainda não usa, né? Porque uma coisa que a gente tem que entender é, lá tá a quantidade que eu coloquei no meu organismo do que eu quero suplementar. Aí tá a minha linha aqui de produção. Talvez, não é que eu tenha um erro de DNA, mas a minha funcionáriazinha que tem que pegar aqui a B12 e colocar dentro do lugar onde ela tem que entrar, ela não consegue ver. E isso é só o teste de DNA que fala. Então não adianta eu tomar 1000 de B12 via oral, que talvez eu vou absorver 0. Aí tem que ser sublingual ou endovenoso, né? Exatamente. E isso para cada uma das suplementações que a gente faz. Por isso que muito comum, paciente extremamente saudável, que se alimenta só com alimentos anti-inflamatórios, não como açúcar nunca na vida, doutora, nada do branco que inflama. E aí você vai ver, é totalmente incompatível com a fala. Às vezes uma vitamina C zerada. Fala, nossa, outra coisa é a verminose. Se você tá com parasitose, ele que vai se alimentar do que você tá suplementando, né? Exatamente. Não vai ser você, né? Você tá dando remédio caro pra ele. Você tá com um monte de verme bem vitaminado aí. Então são muitas variáveis confundidoras que interferem no resultado final positivo, que é o que a gente quer, né? Então, às vezes, precisa de muita ciência e de muita individualização. Mas eu falo, num país onde a gente tem primeira causa de morte em mulheres de câncer de mama, porque não faz uma mamografia, que custa sei lá quantos reais,
Imagina pra gente chegar nesse nível, né? Mas vai É um acontecer. desafio. Vai acontecer. Cada vez mais eles vão estar disponíveis em drogarias, cada vez mais vai ser fácil fazer. Então, isso vai ser um dia a dia na gente. Até que vai chegar dentro da nossa casa, no nosso vaso sanguíneo, no nosso telefone, já vai começar a ter lá também. Falta de vitamina D, falta disso, falta daquilo, infecção urinária. Acho Então, que a IA também vai contribuir tudo, muito, né, para isso. IA Até talvez na formulação também, né? Hoje a IA já é o dia a dia, principalmente da indústria, a IA e a computação quântica já são o dia a dia da indústria e do desenvolvimento de novas moléculas. Então tá avançando super rápido, né? Muito. Antes, e agora ainda, onde os processadores eram de silício, né, a capacidade de processar era de acho que 3 nanômetros. Agora os processadores vão ser de bismuto. E essa capacidade de processar vai ser de 500, muito mais. Então, o avanço das moléculas você vai ter um disparo nisso tão grande. Já começou agora, e esse disparo de moléculas novas, que antes demorariam 5, 10 anos para ser desenvolvidas, com a computação quântica vai ser em semanas. Então, vocês não têm ideia do que vai acontecer daqui para frente com a indústria farmacêutica. E isso vai vir para a gente. Nossa, que demais. E hoje, tá? 2025, se você pudesse falar assim, a vedete do anti-envelhecimento. Só posso escolher um produto para usar. Vioral? Vioral. Coenzima Q10. Quanto? Amo coenzima Q10. Nano. Nano, que é a manipulada que chama... Ai, tem várias agora. Esqueci. BioPQQ. Tem o BioPQQ também. Que é a coenzima Q10, Bioberon também, Porque esses nomes que a gente fala são nomes que a pessoa que vende o sal foi lá, patenteou e colocou o nome dela. Então, ela é uma coenzima Q10 quântica, só pra gente entender. E que aí a gente dá esses nomes diferentes, mas tudo é coenzima Q10. Mas é BioPQQ, que mais? Bioberon. Niag. Ai, também tem uma líquida também que é maravilhosa. E por que coenzima Q10? Porque a gente de quantas miligramas você usaria? 50, 100. Mas da bioativa. Na normal zona da farmácia, 200, 400. 400. Com certeza. Porque a absorção vai ser pouca, né? Vai Quando a gente fala de fertilidade, por exemplo, que é claro que a fertilidade é diretamente proporcional à idade, isso não é um fato, e aí você, no período que a gente chama de pobre reserva ovariana, baixa reserva ovariana, que eu acho isso um nome horrível, mas eu passei por isso, né, porque eu fui mãe de FIV e de ter uma luta contra a colhetinha do tempo, tudo que existia sobre diminuir o processo de envelhecimento, eu usava porque era a única chance da coisa que eu mais queria, que era ser mãe. Sim. E quando a gente fala sobre fertilização, os estudos mais atuais é coenzima Q10, 400 miligramas 2 vezes ao dia. Imagina, né? E aí esse grupo de pacientes que suplementou, idêntico ao grupo que não suplementou, a taxa de gestação é muito maior. Com uma única variável que seria a Q10, né? Que isso é estudo, né? Isso a gente já tem. E isso você faz na manipulação, mas isso se faz o médico, né? O médico faz essa dose de Actac porque ele sabe como que como responde o cliente. Ele sabe até onde o cliente também, pode ir. Porque tudo até onde é o fígado veneno do pode ir. ou cura, depende da dose. Exatamente. Né? Mas isso é medicina do futuro. Isso realiza o sonho da pessoa, salva a vida de 99% das pessoas que fazem esses tratamentos. Então, isso é medicina do futuro. Não, vou te falar, entrou no meu consultório, eu já passo Q10. Né? Paciente aqui. É verdade. E hoje a gente está numa pandemia de falta de Q10 total. Porque o princípio é o mesmo lugar que vende? Não, tem vários. Tem distribuidor na China, na Índia.
Tem na Nova Zelândia, tem na Alemanha, Ai, tem que várias. bom, graças a Deus. Mas isso não porque- quer dizer que a da China é ruim, viu? Não, Isso eu é sei. bom pra caramba. É, Bom, o cara... gente, É bom pra caramba. vai ficar a dica da coenzima Q10 como um suplemento indispensável, ou dos melhores suplementos aí, top. É, a Vedete, número né? Se eu A tivesse que Vedete escolher... do Por anti-envelhecimento. causa das mitocôndrias. E a coenzima Q10, ela repovoa mesmo as mitocôndrias. E ela vai te dar energia na veia. Você vai voltar a pensar como você pensava antes. Você vai voltar a poder estudar e gravar as coisas. Mas lembrando, né? Isso tudo só funciona se você tem a substância através de um entregador com lastro. Por exemplo, Sim. fazendo a Tab Farm. Não adianta a pessoa comprar ali na esquina e achar que tem e não tem também, né? É Tem que verdade. ter confiança O na lastro origem, da né? produção é o que mais impacta resultado. Então, por isso que tem que ter essa simbiose, tem que ter essa relação intrínseca, né? Médico com farmacêutico. Né? Cuidar também. Não adianta você suplementar super alto, mas tá dormindo sim, mal, bebendo muito, 3, 4 vezes por Inflamando semana, os outros. inflamando. Não adianta nada. É né? um conjunto, É um né, de conjunto. hábitos. Gente, espero que vocês tenham gostado aqui desse episódio, todas as informações, conhecimentos da Annelise. E A gente queria ficar aqui a mais gente queria um ficar monte. mais. Já queria perguntar de NAD, mas a gente não pode. A gente tem um tempo. Então a Quercetina. gente... Pois é. Muita coisa. É um universo gigante que a gente está vivendo hoje, com mais e mais descobertas. E aí, para quem quiser, pode fazer pergunta. Meu Instagram, DRA Natália. Como se fala mesmo, NATLA. Na Voz das Menogatas, O Thelma seu... Torrano e @ Annelise Taleb. Então, podem mandar pergunta. A Anne ama ensinar. Como vocês veem, ela é mentora de outras novas farmácias. Então, quem quiser, pode mandar pergunta lá. Que é um universo infindável, lindo, sedutor, apaixonante, que é a gente conseguir ter... Na verdade, o final se resume à qualidade de vida, né? Saúde e vontade, ânimo, disposição, né? Lembrar que todas nós aqui vamos viver 100 anos, se não mais. Então... Mas como a gente vai chegar lá, é que depende. Do que a gente tem que faz chegar hoje, com qualidade de vida né? também, né? E é o que a gente faz hoje que vai impactar lá, né? Então, até o próximo episódio. Obrigada. Obrigada. Tchau.